Então, olá, Catarina. Obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa de Sombra e Água Fresca. É um prazer ter você aqui. E para começar, já começando, assim, a gente já pega no embalo, assim. Apesar de estar nesse momento de respiro, de inspiração, a gente já vai rapidamente. Queria te pedir para você já começar se apresentando do jeito que você quiser. E também dizendo um pouco, uma pergunta que eu já lanço aí, assim, como você, Catarina, descreve esse fazer curadoria? Né? Que curadoria é essa? O que significa isso? E como que a gente costura nossas conversas a partir disso? Maravilha. Obrigada, Maria Eugênia, Maurício, por esse convite, por estar aqui sendo atravessada por esse contexto que ainda é distante, mas espero que se aproxime. Eu sou Catarina Duncan, sou curadora, pesquisadora, programadora cultural, eu uso muito esse termo também, e estou atuando nesse campo há mais ou menos 8, 9 anos, e trabalho majoritariamente com artistas. Assim, eu sinto que o meu trabalho tem a ver com uma dedicação a artistas, assim, e ao público. Tem a ver com um processo real de aproximação de contextos e de tradução, de comunicação de certos processos. Assim, eu acho que é, tem uma trajetória que já passou por espaços mais institucionais, por espaços mais autônomos, por espaços mais criativos. Trabalhei na Bienal de São Paulo como assistente do Johann Voltz na 32ª, quando tive o prazer de te conhecer. Trabalhei também no 36º Panorama de Arte Brasileira como assistente da Júlia Rebouças. Então, desenvolvi exposições no sentido maior, mais institucional, integrando essas equipes, mas também já trabalhei no Pivô, em São Paulo, que é um espaço autônomo. Sou curadora atualmente do Solar dos Abacaxis, no Rio de Janeiro, que também é um projeto que se reinventa o tempo todo. Então, estou acostumada em transitar entre estruturas mais rígidas e estruturas mais porosas, assim. Fiz parte de coletivos, trabalhei com teatro, integrei uma equipe de gestão de um projeto intercultural entre a Suíça e a América Latina. Tenho um foco de pesquisa na América Latina, já fiz residências na Bolívia, na Guatemala, trabalhei com projetos na Colômbia, no Chile, na Argentina. Então, realmente, essa integração desse continente me parece algo crucial, assim, que me direciona bastante. E estou aí entendendo o quanto que ser curador e trabalhar com isso tem muito a ver com responsabilidade. Eu acho que quando a gente está nesses lugares, que não deixam de ser lugares de poder, independente da instância que você está atuando, né? Porque é um lugar que se implica em escolhas, né? O que entra, o que sai, o que fica, como é. Então, quando você está atuando num espaço que pode ser considerado um espaço de poder, eu acho que a gente tem que lidar com isso com uma responsabilidade muito maior do que se eu trabalhasse para mim, por exemplo. Então, eu sinto muito quanto que não tem separação entre a minha filosofia política de atuação no mundo enquanto ser humano e a minha atuação como curadora. E isso implica em decisões constantes, de considerações de classe, de gênero, de raça, de estruturas que fazem com que alguns corpos tenham mais acessos do que outros, e a gente está trabalhando o tempo inteiro para ampliar isso e mudar essas estruturas enraizadas aí que a gente ainda está habitando. Então, é muito sobre consciência, sobre respeito, sobre responsabilidade e sobre afeto. Acho que, nesse contexto aqui também dessa fala, eu acho que o trabalho do curador tem que ter carinho, tem que ter afeto, tem que ter escuta, tem que ter um corpo disponível ao outro, assim. E eu acredito muito mais nessas construções do que um espaço isolado de pesquisa solitária, sabe? Para mim é sobre acolhimento também. Gosto muito de trabalhar nessas bases. E acho que o Maurício compartilhou comigo algumas coisas e as conversas que a gente teve. Natal é um lugar que eu não conheço, Parque das Dunas também não, mas ao receber esse convite, para mim foi muito importante tentar entender que lugar é esse, né? Do qual a gente está conversando. E
e ver que dentro do escopo desse trabalho, né, da natureza cura e dos comissionamentos que têm sido feitos, saber dessa proximidade com o barro, da proximidade do Maurício com esse trabalho que tem a ver com regeneração, ver os artistas que vocês convocaram para estarem trabalhando a partir desse fazer, né, também esse trabalho com figuras locais, né, que trabalham com isso, pensar esse lugar do fazer artístico de maneira um pouco mais ampliada, né, ignorar um pouco esses termos de artesanato e de enfim, e honrar isso como um fazer ancestral, assim. Eu, como filha de Nanã, sou também Iaô, e para mim é uma honra gigante, né, estar falando sobre o barro, sobre a terra, sobre essa regeneração. Foi um dos aspectos, assim, da curadoria que eu vi que vocês têm feito, que toca o meu coração de maneira bastante profunda, assim. Então a gente pode também mergulhar nesse campo. Oi, Catarina. Prazer. Muito agradecido por você estar aqui. Olá, Maria. Fiquei arrepiado em saber que você é filha de Nanã. Realmente, uma das obras que a gente está compondo aqui nesse ciclo, né, de residências, convidando artistas para participar do Festival Manifesto, que foi um desses materiais que você pôde acompanhar, né, com as imagens que a gente mandou, tem como referência realmente Nanã, e que é um orixá que está muito presente para a gente nesse momento, e muito feliz de saber que temos aqui uma filha de Nanã. Eu fiquei até muito curiosa, Maurício, assim, porque quando eu vi o trabalho que você me mandou, me lembra o nome da artista que faz Marília. aquele... Marília, que faz esse trabalho em homenagem à passagem, né, da Celeida Toste, de 79, que está ali se conectando com essa matéria, né? E aí você cita essa presença do candomblé, do maracatu de Natal, e eu fiquei atravessada ali com o meu desconhecimento sobre esses desdobramentos assim da minha religião nesse território que eu não conheço. Assim, eu conheço, enfim, o candomblé de Angola, o candomblé de Queto, entendo que no Maranhão você tem também o tambor de Minas, vários outros desdobramentos, mas fiquei curiosa também. Eu vou invertendo, né? Eu que faço as perguntas, mas queria aprender com isso também. Pois é, então, para falar um pouco sobre esses artistas que nós convidamos, é um processo bem interessante, porque quando a gente inicia essa segunda edição do programa Jornada, aqui dentro do Parque das Dunas, a gente já inicia com um pouco de atraso por conta da Covid, né? Então, todo o nosso cronograma, que era para ter iniciado no mês de março do ano de 2020, a gente começou a trabalhar no mês de julho, agosto, e aí já nesse momento a gente já percebe que a gente precisava ter um processo nessa edição onde a gente convidasse outras pessoas a falarem sobre essa temática da saúde, da natureza e da cultura. Então, e a gente então percebeu, vamos fazer um foco de ação para a cidade de Natal, para os coletivos da cidade de Natal, para que se manifestem sobre tudo isso que está acontecendo, e um outro eixo que é o Sombra e Água Fresca, esse que você participa e que Maria Eugênia participa como mediadora e curadora, né, dessas conversas, que é para poder também a gente convidar pessoas de fora da cidade, de fora do estado, para que essas vozes nacionais também possam repercutir, né, e se somar com as nossas. E aqui na cidade, então, a gente convidou 6 coletivos de distintas áreas, distintas linguagens da arte. Tem gente do circo, tem gente das artes visuais, tem gente do audiovisual, tem gente da música. E então foi uma curadoria assim, já um pouco assim medida, conhecendo os trabalhos desses artistas que se identificam com essa temática, né, das religiões tradicionais como o candomblé, que percebem essa conexão com a natureza e a saúde. Então, Kleber e Marília, que são um casal fundadores da nação Zamberacatu, aceitaram com muita alegria participar, e, ao mesmo tempo, uma outra artista, que é a Ana Cláudia Viana, que é uma dançarina, trabalha com dança contemporânea,
a Ana Cláudia ela foi convidada para trabalhar nesse projeto relacionado à Celeida Tostes, que é o rito de passagem, quando ela rompe aquele pote. E quando as duas já se conheciam, quando as duas começaram a conversar sobre os processos, perceberam que tinha que ser somente um processo. Então, dois coletivos se juntaram para fazer um processo único. E aí, o orixá que apareceu para honrar todo esse processo foi Nanã. E aí, o Candomblé veio e nos brindou com assim muitas conversas. Kleber e Marília, que são os fundadores da Nação Zamberacatu, muitas conversas contando para a gente, né, os mitos que compõem a cosmovisão, né, de Yorubá, do Candomblé, e isso foi banhando muito do nosso processo criativo. E eu imagino que você e Maria também devem ter tido casos de Covid na família. E esse processo próximo ao Nanã e próximo à espiritualidade, as questões relacionadas à regeneração e saúde, deram para a gente um apoio, uma sustentação muito importante para a gente passar, sabe, esses meses de tanto sofrimento, mas também com uma criação e um espírito de regeneração muito forte, sabe? Uhum. Então, Natal a gente tem, a única nação de maracatu da cidade é a nação Zamberacatu, que foi fundada por Marília e Kleber. Kleber, ele é músico, percussionista, e Marília é cantora. Então, eles trouxeram muito dessa essência para esse processo. Eu acho que se a gente vai pensar a natureza, né, eu parto muito de um princípio, assim, e tenho tentado trabalhar todas as minhas falas e narrativas para que a gente evite uma separação, né, da qual funda a natureza e cultura como coisas díspares, e isso não pode acontecer mais, assim, isso são os primórdios de um projeto social, de sociedade que não funciona, que não funcionou, e a gente é natureza, a gente está aqui agora falando através de um aparelho, comunicando isso é natureza. Isso tem que ser entendido dessa forma. A natureza precisa engolir a cultura. E a cultura se deixar engolir pela natureza. Assim, a minha perspectiva é muito sobre isso. E quando a gente nomeia, honra, indica, chama, convoca um orixá, né, para conduzir um processo, eu acho que tem esse grande aprendizado, né, de estar falando sobre natureza, porque orixá são entidades da natureza, são entidades encantadas na natureza. Então, Nanã não representa o barro, Nanã é barro. E quando a gente entende esse lugar de que a gente pode incorporar as coisas em si e não dizer que aquilo se aproxima a outra coisa, tudo muda. Porque aí você entende que quando você toma um copo d'água, você está honrando uma coisa, quando você se aproxima, todas as nossas movimentações estão indo em direção a algo, né? Então, toda vez que você faz um pote de cerâmica, você está em contato com o Nanã. Você não está fazendo um pote de cerâmica para, sabe? Isso tudo são aprendizados que me guiam muito, assim. Então, eu fiquei muito, muito feliz, assim, com essa não coincidência da gente estar falando sobre essa força que também me atravessa, assim, e que também me habita. Para mim é muito, muito sobre isso também. Quando eu fui iniciada, tem 3 anos, agora 4 vai fazer, eu achei que eu estava indo de encontro ao meu orixá. Eu achei que eu estava indo conhecer algo fora de mim. E durante todo o processo, eu só aprendi mais sobre mim. E entendi que aquilo já existia na gente, sabe? E não tenho nenhum medo de abrir esse processo para falar sobre isso num ambiente público, num ambiente que fala de arte. Para mim, é exatamente esse o papel que eu quero ter no mundo, assim. E é muito isso, assim, é quando a gente consegue olhar para dentro e ver as coisas que já são aquilo que a gente está achando que está buscando fora, né? E acho que esse trabalho que vocês têm feito tem
é um pensamento também bastante interessante, assim, começa ali, né, na escultura da Mãe Terra, que firma, né, uma presença, uma convocação dos povos indígenas dessa terra, e também de todas essas forças, e aí vocês começam a complexificar isso, quando vocês fazem, por exemplo, o jogo de realidade virtual, em que a gente está falando de um território, e esse território é tecnologia. E tecnologia vai ter que ser entendida como natureza, tanto que o personagem principal é um Chai. E isso, para mim, é uma é uma convocação, assim, da gente atualizar nossos discursos, da gente entender que os saberes indígenas são tecnologia, são tecnológicos e ancestrais, e que essa cosmologia está em todos os lugares e está onde ela quer estar. Isso é um ensinamento fundamental que esse país precisa entender para ontem, né? Que não é daqui até ali. Eu conversei uma vez com o Dauá Puri, que é um músico indígena do povo Puri, muito especial, assim, mora aqui do Rio. E ele falou para mim uma coisa, porque ele teve uma ressurgência tardia. Ele foi atrás de entender qual era a etnia dele, de buscar esses saberes, de se identificar, de se juntar com outras pessoas, porque era tido como uma etnia extinta, né? E não está extinta. Só que está apagada, né? Constantemente apagada. E toda vez que alguém diz que está extinta, está matando de novo. Mas está viva, e a gente tem que buscar esses lugares, tanto nos povos quanto nos rios, e tudo que a gente vai ter que regenerar nessa terra Brasil que está sendo degenerada. Mas, basicamente, Dauá me disse: por que um alemão sai da Alemanha 150 anos atrás, vem para cá, e até hoje ele é alemão? O italiano sai da Itália, sei lá quantos anos atrás, até hoje os descendentes dele são italianos. E o indígena sai de Muriaé, de Minas Gerais, vem para o Rio de Janeiro, não é mais indígena? Em 5 minutos, sabe? E essas... É isso, sabe? Tá muito errado. Tá muito errado alguém achar que tem o direito de dizer que daqui até ali você é, daqui até ali você não é mais, né? E trazer um chai, né, um pajé ou uma liderança espiritual para habitar um game como personagem principal é sobre isso, né? E até eu trabalhei no Panorama, no Sertão, com a Rádio Yandê, que é uma rádio que foi formada pelo Anapuaca Tupinambá, Renata Tupinambá, Denilson Baniwa, já tem alguns anos e tem um trabalho fundamental de difusão de conhecimento indígena, assim, tem uma rádio musical e tal, e o Anapuaca, que é uma das figuras ali, ele é super desenvolto em games, assim, ele fez vários trabalhos no Museu do Amanhã também, e é um trabalho lindo, 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 que é sobre a gente usar as tecnologias ao nosso dispor para honrar as ancestralidades possíveis, né? Enfim, são coisas que me atravessaram ao ver um pouco o trabalho de vocês. Nossa, Catarina, que lindo te ouvir, assim, essa análise. Não sei se é uma análise, é uma expansão, mais do que uma análise, uma expansão da consciência do que é um projeto, do que é um projeto cultural, né? Do que pode vir a ser uma programação. E tem algumas coisas que me chamam a atenção da sua leitura, assim, né? Dessa, mais do que uma leitura, né? Eu estou usando palavras e já querendo mudá-las, né? Dessa visão mesmo, né? Você começou quando você se apresentou falando de corpo presente, né? Como essa atitude curatorial. E na sequência você usou a palavra incorporação, já num outro contexto de fala, né? E como as duas palavras, para mim, pulam, né? Saltam juntas para significar um corpo muito similar, né? Um corpo que está presente porque está em contato com absolutamente tudo, né? Se compreendendo como esse absolutamente tudo, né? Então, um pouco essa história da separação que você conta, né? Isso me toca muito. Eu gosto muito de um pensador que chama Charles Eisenstein, né? Que trabalha com economia sagrada e vários outros temas.
E uma das coisas que ele traz é isso, né? Essa mudança de narrativa que é necessária, não só necessária, mas urgente e desejável, né? Então, como a gente sai de uma história de separação para uma história de interser, né? Que é uma das expressões que ele utiliza para essa outra forma, né? De chamar as coisas, né? Então, acho, te ouvindo, né? Esse vocabulário incorporar do corpo presente, quando você traz o chai, né? Na sua virtualidade, seja como game, ou, na verdade, como intangível, né? Eu lembro de algumas conversas que eu já tive com o Davi Copenaua, no contexto, né, do Inhotim e outros, como que é incrível, na verdade, talvez o virtual é o mais próximo para descrever, né, o que é certas energias que, entre aspas, passam batidos no cotidiano, né? Então, destacando um pouco essas palavras, assim, né, corpo, incorporação, corpo presente, imaterialidade, intangível, né? Talvez queria te ouvir falar um pouquinho mais, assim, se você puder nos contar talvez umas histórias, sabe? De como esse fazer, assim, em campo, esse corpo disposto, presente, né? E vou continuar te chamando de curadora, assim, porque eu acho que é um ponto de partida, né? Mas talvez você nos contar um pouquinho nesse sentido, assim, da sua experiência, talvez algum caso ou outro, acho que tem a coisa da narrativa, né, que é muito potente também em estar presente, né, em estar incorporada. Sim, é bonito mesmo isso, né? É isso, porque a incorporação não é para fora, né? A incorporação é estar enraizado em si, né? E, e aí acessar todos os sis que podem habitar alguém. Mas eu acho que pensar em causos assim específicos, ai, dentro do meu campo de atuação, de trabalho, assim, eu acho que tem várias situações e momentos que eu me permiti fragilidade, sabe, Maria Eugênia, que é uma coisa rara, às vezes, nesse campo que a gente trabalha, né? Muitos pedestais, muitas verdades, muitas certezas, e elas nunca, assim, por mais que a gente erre, volta e meia eu posso agir de uma maneira que depois eu me arrependa e estou super disponível para isso, existe um lugar de que eu já me vi me vulnerabilizando, né? Em muitos espaços públicos, em muitos espaços, e eu já fui muito avisada sobre isso, Catarina, mas você não pode se deixar se colocar assim, as pessoas vão, é, sabe, tentando ensinar outras maneiras de ser um corpo no mundo, assim, e eu já sofri muito com isso, mas sempre fiz escolhas para que talvez eu me machuque mais, mas que eu também possa me regenerar, né? Antes isso do que construir barreiras, assim. E aí, nesse sentido, foi um pouco assim que eu fui parar no Terreiro Coreográfico, por exemplo, que é um projeto que era uma fluente, assim, da Universidade Antropófaga do Teatro Oficina. Fui para assistir uma aula, quando eu vi, eu já estava no meio, virando, dançando, um coletivo de dança, eu nunca tinha dançado, sabe? E de repente eu estava 2 anos ali, me movimentando, entendendo tudo como coreografia, como dança, deixando o corpo atravessar, aprendendo com o Teatro Oficina, que foi uma escola de incorporação para mim, assim. E, e aí foi um dos exemplos de coisas que foi por conta desse corpo presente que eu pude vivenciar, né? E, e aí, daí, várias outras situações, né? Que a gente vai acessando de realmente permitir que o corpo sinta coisas que às vezes não são permitidas. Então, eu acho que é muito sobre assumir essa permeabilidade, não ter medo dela, aceitar que as pessoas podem se portar de maneiras diferentes, mudar um pouco as estruturas, assim, e um pouco por isso que eu quis propor também que essa nossa conversa fosse também sobre eu olhar para o que vocês fazem, e não só que o meu trabalho fosse visto, porque esse lugar da trajetória pessoal, da autoria, tudo isso, eu adoraria que isso tudo fosse muito revisto, sabe? Então, eu acho que a gente pode ter, quando a gente tem uma oportunidade de fala, a gente pode tentar reorganizar para isso. E foi um presente para mim,
Aprendi muito mais vendo o que vocês fazem, tentando jogar o game do Chai, vendo as fotos que o Maurício me mandou, vindo um palhaço dentro de um parque que eu nunca vi. Coisas que me atravessam muito mais do que eu ficar contando sobre o que é a minha trajetória de curadoria, que eu também sou muito feliz em contar, mas acho que é sobre um pouco essas nuances de percepções sobre o que já está pré-determinado, pré-estabelecido, direcionado, e como a gente pode questionar essas coisas. Tudo pode ser questionado. E curadoria ensina muito isso. Não tem um quadro pendurado no museu que alguém não tenha escolhido aquela altura, que alguém não tenha escolhido aquela posição, que alguém não tenha escolhido aquele prego, sabe? E aí, quando você se conscientiza sobre a escolha que está em tudo, em toda planta plantada, sabe, tudo, aí você fala, então poderia fazer diferente. Então poderia estar no teto, então poderia estar no chão, então poderia estar, sei lá. Então eu acho que é sobre reinventar formatos, assim, ampliar um pouco esses espaços. Tem uma questão que você trouxe que para mim é realmente um ponto muito importante, não só no que eu faço, mas no que eu acredito de fato. Né? Você está vendo aqui atrás esses potes de cerâmica aqui. Além de trabalhar com cerâmica, eu tenho mestres e mestras que eu tive a sorte de encontrar e que me trazem muitos conhecimentos. Aqui no estado, eu tive a sorte de conhecer Dona Glória em 2004, que é uma louceira da comunidade de Sobrado. Então, já tenho essa comunidade me acompanhando desde 2014, ou seja, 17 anos que eu tenho mestras, são todas mulheres, é uma comunidade muito pequena, são 5 ruas, com 20 casas de louceiras, todas elas tiram o barro com chibanca, elas pisam, tiram as raízes, elas trabalham no chão, modelando, não usam torno, elas têm o forno caseiro delas, todas mulheres, né? E aqui na América a gente sabe que tem essa relação tão forte da arte cerâmica com a produção feminina das mulheres. E você falou um pouco sobre esse lado que talvez eu já tenha tão enraizado isso dentro de mim, essa não separatividade sobre arte e artesanato. E você traz eu acho que na sua trajetória também você tem uma meta e uma busca de trabalhar com as questões territoriais e de também trazer questões relacionadas a outras formas de ver e entender o mundo. Eu acho que tudo isso que você vem fazendo com outros países da América Latina, isso te alimenta, né? Porque você deve ser uma pessoa curiosa e gostar de questões culturais que ampliam a sua experiência de mundo. E então, você falasse um pouco sobre isso, né? Essa sua trajetória também, assim, por mais que você não queira falar sobre a sua trajetória especificamente, mas relacionando um pouco com o que a gente está fazendo, mas uma coisa mais sobre, do ponto de vista filosófico mesmo, espiritual, sobre qual a importância da gente estar discutindo território, cosmovisão, arte, saúde, né? E talvez desde da sua perspectiva, como pessoa, como profissional, mas também como um ser que já viajou para outros países, que entende, né, esse pensamento múltiplo e, na verdade, uno. Falar um pouco para a gente, para o público, né, um pouco dessa relação tão forte que você também reúne no seu trabalho. Cosmovisão, territorialidade, arte. Maravilha, maravilha. Acho que tem vários atravessamentos, assim. Eu li até recentemente um texto da Elvira Esperroaica, que é uma curadora e pesquisadora boliviana. Trabalhou no museu, não sei se é Musef, o que fica em La Paz, não sei se é Museu Etnográfico, Folclórico, alguma coisa assim. E ela é indígena, enfim, tem essa determinação das cholas, né, na Bolívia, e ela é uma chola, e ela tem feito palestras e atravessado o universo da arte contemporânea de maneira muito pertinente, assim. Ela é artista também,
E ela escreveu esse texto recente que saiu no After All, que fala sobre essa questão dessa separação entre arte e artesanato. Assim. E ela especifica exatamente de onde isso vem, né, que vem de um processo racista mesmo, e para tentar, de certa forma, hierarquizar, né, e conter os valores sobre os saberes sendo produzidos, né? Então tem a ver com o território, tem a ver com quem faz o quê, tem a ver com a mão de quem, né? A Lina Bobardi tem ali as tentativas dela de falar da mão do povo brasileiro e tudo isso, mas ao mesmo tempo a grande virada de chave necessária de acontecer é financeira, né? Que é fazer com que essas pessoas recebam de acordo com a potência do que elas fazem, e essa virada de chave a Lina não deu. E eu acho que é uma profusão muito importante, assim, e não é que eu queira homogeneizar nada, sabe? Eu acho que tá tudo certo, cada um no seu contexto, produzindo a sua maneira, mas que a gente faça jus ao estudar, honrar e perceber isso, né? E a gente tem alguns exemplos, tem a Bienal do Barro, do Tício Escobar, você tem até a Bienal do Barro do Carlos Melo, né? Que é no interior de Pernambuco. E, enfim, alguns processos que já estão caminhando para essas consolidações, assim, teóricas, filosóficas e práticas. E quando você perguntou, me lembrou instantaneamente de uma conversa que eu tive com a dona Cadu, uma senhora que eu conheci, que eu encontrei 2 vezes. Ela mora em Coqueiros, que é uma cidade muito perto de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que é um lugar muito sagrado, assim, para mim e para muita gente, deveria ser para o Brasil todo, onde fica a Irmandade da Boa Morte, que, ao meu ver, é um culto ananã, e que tem um trabalho muito forte, assim, de mulheres que há muitos anos, assim, desde o período da escravidão, já estavam trabalhando por um processo de regeneração, de dignidade e de fortalecimento estrutural, assim, né? E aí, enfim, lá perto, em Coqueiros, tem uma comunidade, é uma rua de várias senhoras que trabalham com barro. Elas fazem majoritariamente pratos para vender para restaurantes no Brasil todo, panelas e pratos e panelas, assim, que seriam utilitários. E a dona Cadu, eu conheci ela através, inclusive, de uma indicação do Dalton Paula, que foi para lá e trabalhou com ela no projeto que ele fez na Bienal. Então, enfim, as coisas vão se atravessando. E ele olhou para mim assim e falou: Catarina, você precisa ir para lá. Tipo, só te digo isso. Vá. Aí a primeira oportunidade que eu tive, eu fui sozinha, não sabia direito nem por que eu estava indo. Falei, Dalton mandou eu vir, eu acho que eu tenho que ver isso. Fui, cheguei lá, e aí sentei para conversar com ela, pedir licença, e fiquei conversando uma tarde com ela. Naquela época ela tinha 98 anos e fazia cerâmica há 74, eu acho. Criou 5 filhos fazendo cerâmica. E ela, há 74 anos, sentava para fazer as mesmas peças de cerâmica todos os dias, de domingo a domingo. Acho que a gente não consegue nem conceber o que é essa dedicação de vida a um fazer. E se isso não é arte, eu não sei o que é. Mas ela... E eu me lembro de perguntar para ela coisas do tipo... Dona Cadu, a senhora nunca teve vontade de fazer outra coisa? Nunca teve vontade de fazer sei lá, uma bola, uma planta? Pra quê? Ela me respondeu, tipo assim, não ia vender. Aí eu falei, tá certo. Não é isso que vende, não tem por que eu fazer. Tá certo. Tem uma resposta, né? Sobre quem pode e quem não pode criar, sabe? E pode ser que ela não queira criar também, tá tudo certo, tá criando dentro daquilo que ela tá fazendo, mas assim, existe algo que a sociedade conta para algumas pessoas, né? Então, é sobre o poder da imaginação, né? Quem é que pode imaginar?
E o quanto que a gente pode imaginar uma nova sociedade, novas estruturas e outras relações. E me lembro que eu perguntei para ela também, quanto é que a senhora faz por dia? Quantos pratos a senhora faz cada dia? Aí ela me respondeu, isso eu nunca vou esquecer. Depende da coragem do dia. Então, dependia da coragem que ela tinha a cada dia, do quantas peças ela ia fazer. Coragem vem do coração, né? Tem a ver com o coração, tem a ver com o que sai do coração. Então, ela não está fazendo aquilo mecanicamente. Por me dar essa resposta, ela está me revelando o fato de que aquele fazer sai de dentro do coração dela. E aquilo foi muito, muito forte para mim. E eu tive a oportunidade de voltar para lá, numa residência da plataforma 0101, que é uma plataforma de artistas afrodiaspóricos, coordenada por vários artistas aqui do Brasil, e que fizeram uma residência em Cachoeira, que eu pude estar com eles durante 2, 3 dias. E queria muito voltar para ver Dona Cadu, isso foi em 2019. E uma das pessoas em residência era Macabo Helen Sebit, que foi também uma artista que participou da 32ª Bienal, que inclusive expôs uma obra comissionada naquele momento ao lado da obra do Dalton. E eu fui com ela visitar Dona Cadu já com 101 anos. Aquela vivência, aquele encontro, aquele momento de uma mulher artista sul-africana que teve sua vida transformada através, enfim, do seu trabalho artístico, realmente, e a possibilidade de se dizer artista contemporânea e o que isso significou para quem vem do contexto que ela veio, diante daquela mulher também artista brasileira, em outro contexto, que teve outra trajetória de vida e outras oportunidades. E, sei lá, foi um momento muito lindo, assim. Eu acho que também, quando eu falo no início, ao me apresentar, que curadoria também é encontro, né? Também é possibilitar encontros, isso não virou uma exposição, isso não virou um texto, isso foi um encontro, sabe? E para mim é tão curadoria quanto uma programação, um evento, qualquer coisa assim. Eu acho que tem a ver com potencializar, né, as coisas que atravessam. E acho que isso, a América Latina tem esse lugar assim também do artesanato, ele está muito vinculado também ao papel da mulher, né? Trabalhei também com muitas artistas têxteis e o têxtil o tecido, o bordado, é algo que me interessa bastante, assim. Eu aprendi muito com isso também numa residência, só com artistas que trabalhavam com bordado. E coordenada pela Mariana Guimarães, aqui do Rio, foi na Serrinha, isso foi em 2017. E aí a gente falava muito sobre isso, né? Sobre o doméstico, sobre o espaço doméstico, que é cedido a certos fazeres, né? E por isso dedicados à mulher. E tenho pensado sobre isso, né? Sobre o cotidiano como político e o doméstico como público. E nesse período tão grave que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, que a relação que se tem com onde se vive está tão exposta assim, sobre quem pode estar em casa e quem não pode, sobre quem tem casa e quem não tem, sobre o que significa estar em casa para cada uma dessas pessoas. O afeto que isso teve a alguns corpos é muito diferente do que ele teve para outros, né? E acho que é um exercício que me interessa pensar também, sabe? Até no lugar do que é público, sabe? Quais são o território público, quais são as disputas vigentes ali, né? Por que o shopping está aberto e o parque não está? Por que o consumo é permitido e o lazer não é? Não sei, fico pensando muito sobre esses controles, assim, e dentro de um contexto de um parque, né, numa cidade também, fico curiosa de saber como é que a sociedade vive isso, né? Tipo, a situação da Praça do Pôr do Sol, né, que está em São Paulo, na Vila Madalena, uma praça que está toda murada, um contexto surreal,
de um bairro elitista querendo conter qualquer outra presença naquele espaço. De quem é esse lugar? Enfim, vários questionamentos aí. Nossa, e todos muito potentes, né? Todos, assim, né? A gente sabe que a gente está pré-gravando essa conversa para sermos ouvidos por inúmeras, né? E não sabemos quantas pessoas, em qual horário, em qual contexto, né? Eu acho que isso por si só tem uma potência interessante, assim, quando escuto esses questionamentos que você traz, porque eu sinto que eles têm vida longa. E claro que eu estou vendo isso dessa perspectiva de aqui e agora, como eles me atravessam, né? Mas pensando que há um ano atrás, né, da data quando a gente está gravando isso, a gente começou um isolamento social com todas as matizes, né, todas essa gama de cinzas e zonas aí que você tão bem explicitou, né, fico pensando que são questionamentos que vão perdurar por um tempo, né, são questionamentos que chegam na raiz de muitas questões individuais, coletivas, planetárias. Eu estou aqui revisitando também assim essa noção de que processos são esses que se aceleraram. Então esse questionamento sobre a gente tem que direitos que nos são tirados, né, nesses momentos, né? Então se do meu ponto de vista eu acho um absurdo um parque estar fechado um ano, né, enquanto um shopping abre e fecha, né? Também compreendo, né, e olho com certa compaixão, empatia para as pessoas que também se sentem que lhes foi tirado tudo, né? Estamos todos nessa situação de pontos de vista diferentes, e eu estou destacando isso porque uma das coisas que eu estou revisitando bastante te ouvindo é a minha experiência com educação, né? Trabalhei muitos anos com educação no contexto cultural, no contexto de educação não formal, no contexto da mediação, né? Que é esse lugar tão potente que você descreveu como curadoria ou programação ou residência, e que também é a mediação, a educação em museus, em espaços culturais, em residências, em escolas, né? Esse lugar onde o encontro ele é regenerativo. Eu vou usar essa palavra porque ela está na ponta da língua aqui, né? Mas são espaços ou encontros, e nesse sentido que são vida e geram mais vida, né? Regeneração como essa operação que no encontro de algo, na fusão, ou inclusive no atrito ou na tensão, ele é capaz, esse processo é capaz de gerar mais vida, né? Isso é talvez a mais linda e mais clara evidência da não separação das coisas, né? A gente faz isso numa conversa, a gente consegue fazer isso num alimento, né? Como a gente consegue fazer isso num processo de uma programação cultural ou uma visita em um museu, né? E queria comentar mais uma coisa que está me vindo muito à mente também, já que a gente também está junto com tantas pessoas assim do nosso imaginário, me veio várias vezes à mente o senhor Alcindo, que é colega aí da pessoa que você comentou, porque quando eu conheci o senhor Alcindo, ele tinha 105 anos, ele é uma liderança guarani, e o que eu quero contar é uma breve história, assim, da primeira vez que eu vi ele. Depois eu estive com ele algumas vezes, mas a primeira vez que eu vi ele, ainda um pouco, né, na minha quase uma curiosidade infantil, né? O que eu vou encontrar? O que vai acontecer, né? E eu lembro que eu sentia isso no ar, era meu, eu estava assim, eu estava curiosa, eu fui lá por um motivo, né? E eu via que outras pessoas também, cada um na sua dúvida, né? E nas suas questões. E teve uma conversa, e o que eu quero contar é um pouco dessa conversa. Que o filho, né, que também já é uma liderança, Geraldo, falou, bom, estamos aqui disponíveis, se vocês quiserem perguntar algo antes, né, podemos conversar. E aí, de fato, algumas mãos começaram a se levantar e começam as perguntas, né? E aí as perguntas são aquelas perguntas que conhecemos e que já fiz, né? Eu vou falar assim, não só conhecemos como já fiz, que a gente começa a falar, e aí o contexto, e aí é isso, e aí é tal, e aí minha dúvida é essa, porque a vida, porque não sei o que, super complexo, aparentemente complexo. E aí, Geraldo meio que traduzindo para o senhor Alcindo ouvindo, e aí a pergunta acaba e todo mundo fica esperando a resposta, né? E aí o senhor Alcindo vira para o Geraldo, fala
E aí o Geraldo fala, bom, meu pai falou que a resposta à sua pergunta é consciência. Aí todo mundo, ok. Segunda pergunta, mesmo processo. Então vocês já estão entendendo para onde vai essa narrativa, que a segunda pergunta, mesma coisa. Qual que é a resposta? O senhor Alcindo responde, consciência. Sem brincadeira, foram 6 ou 7 perguntas com esse mesmo processo. Chegou um momento que eu virei para a amiga com quem eu fui e eu falei, Sandra, assim, quantas perguntas a gente vai precisar articular como coletivo para ouvir a resposta? Sabe? Quantas perguntas? E foi incrível. Foi um momento, para mim, onde tudo estava presente, sabe? Tudo, eu estava muito presente, mas tudo estava presente. E principalmente essa possibilidade que estou ligando agora, né, desse corpo presente, com essa disposição da escuta, mas também daquilo que é imaterial, não dito, né, do intangível, que se torna tangível por causa do encontro, por causa da conversa, por causa da possibilidade de estar corpo a corpo, né? Então, queria contar esse caso para costurar com as suas narrativas. Não tenho exatamente uma pergunta, mas fico talvez pensando e curiosa, assim, de compreender, eu te ouvi um pouco mais sobre esse tempo de isolamento pandêmico, né? É um motivo que a gente chama essa série aqui de Sombra e Água Fresca, tem um pouco esse tom, um pouco de respiro, de necessitar daquilo que é básico, né? Então, você está tomando um copo d'água, é isso, né? O que a gente precisa e necessita? O que nos une, de certa forma, né? E talvez queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, como que você está enxergando esses tempos em relação, talvez, isso à arte, à participação dos artistas, ao fazer artístico, né? O que você vislumbra por aí? É isso, só deixar essa portinha meio aberta, assim. Demais, acho que são, enfim, de novo, várias frentes, assim, essa relação com a educação, né, que você faz, essa associação com um projeto de educação dentro de museus, e isso para mim quando eu vi a potência que era um processo educativo dentro de um contexto positivo, quando a gente trabalhou juntas, assim, aquilo ficou na minha cabeça como uma incógnita eterna, assim, como que separam esses dois departamentos de uma maneira que prejudica os dois, de Jogo maneira... de poder. Exatamente, é sobre isso, mas aí você coloca uma coisa na frente que prejudica uma sociedade e uma geração de profissionais, né? E é a mesma segregação que promove a separação entre arte e artesanato. Só está aplicada em outro contexto. Então, assim, eu acho que, realmente, da mesma forma como a gente separa natureza e cultura. Está a mesma chave aí, nesses 3 momentos da nossa conversa aqui, sabe? Todas essas quebras, essas dicotomias, essas binaridades nos prejudicam profundamente, assim. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir integrar, pensar junto, e junto, e com, e a partir, assim, eu acho que a gente potencializa muito, até economia de sentidos, assim, sabe? Vai florir mais, vai frutificar mais, vai potencializar mesmo, eu acho, os processos. Então, eu penso muito sobre isso também. Agora, linda essa história da consciência também, porque às vezes as palavras não dão conta. As palavras erram muito também, sabe? Às vezes você vai ter uma resposta sobre alguma coisa olhando, fazendo, sentindo um cheiro, não falando, né? E isso tem a ver também com essa primazia da razão, da fala, da mente, da cabeça separada do corpo. E eu acho que... Eu até fiz uma exposição sobre isso, uma exposição coletiva, que eu fiz em outubro de 2018. Derradeiro momento para se fazer uma exposição. Período de eleições, um período em que a sociedade estava surtada, basicamente, e que a gente teve que
falar sobre muitas coisas e que a gente estava exausto, tentando falar, tentando entender, tentando explicar, confusos, exaustos. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma exposição agora? O que eu vou falar nesse momento? Ou eu vou falar sobre isso, e vai ser a minha perspectiva sobre o que a gente está vivendo, ou eu vou ter que encontrar uma outra maneira de comunicar. E aí eu fiz essa exposição, que foi uma coletiva, acho que eram 12 artistas, sobre símbolos, sobre o poder dos símbolos. E foi uma exposição em que não existiam palavras. Não tinha, o título era um símbolo, que era o símbolo do sol, um círculo com um círculo dentro. Então, quando você tentava falar, tô indo na... Você ficava ali naquele lugar, quando você tentava escrever, você precisava buscar o símbolo para poder copiar. Então, já gerava uma outra compreensão, né, sobre isso. E era uma exposição inspirada, assim, numa obra chamada Quilombismo, do Abdias de Nascimento, que é um encontro, assim, entre dois símbolos de dois orixás, de Exu e de Ogum, e eles... E duas cores, assim, metade verde, metade vermelho, com essas insígnias, né, em preto. E essas três cores são as cores da bandeira pan-africana, assim, e o quilombismo é um projeto político, né, do Abdias. De fato, um projeto político escrito, que ele apresentou em congressos e trazia, e falava sobre vários processos de regeneração social, assim, tendo em conta todas as camadas que a gente precisa trabalhar como sociedade, tanto ecológicas, quanto políticas, quanto estruturais, quanto, enfim. E aí essa obra estava na exposição e era uma grande inspiração, né, da exposição. Em torno dela tinha uma obra que eram várias grades quebradas, assim, de certa forma, essa corrente quebrada, rompida, que era do Rodrigo Bueno. E uma série de artistas, a Mônica Ventura, que trabalhou muito com os adinkras, a Aline Mota, que trabalhou com o cosmograma Bakongo, a Camila Mota, do Teatro Oficina também, que fez simbologias ali baseadas nesse espaço, né, nesse território, o MACU, o Movimento de Artistas Municuim. Então foram vários artistas que trouxeram ali símbolos, signos, animais, desejos, todos eles muito políticos. Você ter uma grande jiboia, uma serpente de frente para o quilombismo, tudo isso está ali. Só que eu não precisava falar. E para mim era muito sobre isso, era sobre consciência. Era sobre você entrar num lugar que diz tudo isso sem precisar falar. E não sei se foi tão bem sucedido assim, mas o desejo era esse. Algumas pessoas sentiam, outras talvez não. Mas são riscos que se correm da mesma forma que com a fala, às vezes ressoa, às vezes não, às vezes se entende, às vezes não. Não é que eu ache que tem essa pretensão também, mas o desejo, a intenção estava ali dessa forma. E foi muito importante para mim lidar com isso, porque eu tenho muita dificuldade de escrever. A escrita é um processo muito difícil, faz parte do meu trabalho. E eu várias vezes preciso entender por onde me comunicar. Falar, eu prefiro falar, eu falo 10 horas com vocês, mas escrever um texto, vou precisar ficar 10 meses sentada digerindo. E tinha muito a ver com isso também, um processo pessoal, assim, de tentar entender outras maneiras de colocar isso no mundo. E por fim, você traz essa questão desse momento que a gente está vivendo, né? Desse período pandêmico e como que a gente pode lidar com isso, assim, a partir um pouco do que eu coloquei. Eu acho que esse momento está evidenciando muita coisa, e eu não sei dar conta dele ainda, não sei dar conta dele no meu corpo, não sei dar conta dele conversando com os meus amigos, não sei dar conta dele olhando para minha família, não sei como que a gente vai se entender de novo. Às vezes eu acredito que vai ficar tudo bem, às vezes eu acho que a gente vai viver assim para sempre. Às vezes eu acredito que é possível transformar, que a gente pode se ajudar, que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que... Às vezes eu choro sozinha, com medo, sabe? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que não dá para a gente
não tem como trazer uma leitura do que a gente está vivendo. Os traumas que estão sendo vividos nesse momento. Das pessoas que estão perdendo familiares, amigos, conhecidos por essa doença, sem poder cultuá-los, né? Cultuar a morte dessa forma. E quando a gente fala de Nanã, né, nesse período, eu acho que a presença de Nanã nesse período está muito menos vinculada a Iku, né, a morte, muito mais vinculada a mistério. Eu acho que ela se faz presente muito através dessa questão, né? Nanã, ela guarda o segredo entre o momento em que se morre e o momento em que se nasce, né? Esse outro lugar ali que ninguém sabe do que se trata, o que acontece, né? E ela rege esse momento. E eu acho que a gente está vivendo um período de mistério. E vamos ter que entender como a gente vai lidar com ele. O que eu tenho feito, assim, para conseguir fazer sentido na minha vida, assim, é trabalhar enfim, por uma sustentabilidade maior, assim, de fato, fazer com que a grana chegue nas pessoas que tem que chegar, fazer com que artistas estejam contemplados em processos de podendo se manter criativos, sabe? O Solar dos Abacaxis tem se dedicado muito a isso, assim, desde março do ano passado, 1 ano, a gente criou um fundo colaborativo para artistas e criadores. E é um fundo que a gente, através de doações de pessoa física, apoia artistas. E até agora a gente já fez 4 ações. Desculpa. Até agora a gente fez 4 ações em que a gente exercita também um lugar de alternância, assim, né, de lugar de poder. A gente indica um núcleo de artistas e esse núcleo de artistas indica o próximo, saindo um pouco das nossas mãos e permitindo que uma rede se faça de uma forma mais orgânica do que eu escolher todas as pessoas, sabe? E agora, em breve, a gente vai lançar um projeto do fundo, que é a primeira ação do fundo fora do Solar dos Abacaxis, que é uma ação em parceria com outras 5 instituições autônomas de arte no Brasil. E a gente está fazendo esse trabalho, assim, que é de pensar, putz, esse governo eu não conto, então como é que a gente faz com que isso gire e chegue nas pessoas que tem que chegar, assim, trabalhar com doação, trabalhar com outras propostas, assim, e isso dentro de uma instituição super frágil, precarizada, autônoma, sem uma estrutura interna, sabe? Eu acho que se todo mundo pensasse sobre isso, fizesse um pouco, 1%, 0,5%, no Sudeste tinha uma concentração de renda absurda, sabe? Se a cada projeto, galeria, instância artística nesse lugar fizesse uma contribuição social, né, a partir do que se está construindo, aí a gente pode pensar em regenerar uma sociedade, sabe? E penso muito sobre isso, assim, essas separações também de territórios no Brasil, sabe? De quem acessa o quê, tudo isso evidencia muita coisa. Então, acho que é isso, acho que a gente está começando um processo de luta, é um processo de luto, é um momento de muita tensão, assim, e eu sonho, imagino futuros um pouco melhores, assim, mas é difícil mesmo. A gente está aqui nessa conversa e tem sido bem interessante perceber que é quase uma contação de história, né? Maria Eugênia traz uma história pessoal dela, com outros personagens, Catarina também traz, e a gente vai povoando, né, essa conversa aqui com outros personagens que não estão presentes. E Catarina trouxe agora uma questão muito forte, né, importante da gente estar conversando sobre a presença do luto em nossas vidas, né, essa presença do espírito da morte que não é trabalhado, né, de forma consciente, né, trazendo a palavra que Maria Eugênia trouxe,
né, dos guaranis, a consciência. E para trazer né, já encaminhando já para o final, trazendo um pequeno caos que eu também vivi no México, no momento onde a gente estava fazendo um trabalho de composição de obras audiovisuais sobre o Dia dos Mortos, na Serra da Huasteca Mexicana. E eu tive a oportunidade de ficar um mês nessa serra com alunos. Eu estava coordenando um curso de difusão do patrimônio indígena pela linguagem audiovisual, e a gente teve uma tarde acompanhado de um xamã, um senhor, né, um curandeiro, e ele estava na frente do altar dele, que ele tinha constituído para o Dia dos Mortos, e ele começou a falar para a gente de forma racional, intelectual. Eu era um professor, coordenador de um projeto dentro de uma universidade intercultural, com alunos, a maioria deles indígenas, era uma universidade intercultural. Então, imperava um discurso intelectual, para que essa pessoa, esse sábio, pudesse traduzir a experiência dele de contato com o rito, né, com os mortos, para os alunos e para outras pessoas, também professoras da universidade. E ele começou a falar, acendeu velas, e de repente ele para e fala: não, eu não estou conectado, eu não estou falando pelo meu coração, né? Então ele para, pega um braseiro e acende uma vela com uma resina, fica em silêncio, e foi nítida a transformação da aura dele e como a palavra dele se transformou naquele contato com o invisível, com o silêncio e com a palavra sábia. E eu acho que para a gente poder já encaminhar para esse fechamento, daí eu queria ouvir Maria Eugênia, que também, né, é uma pessoa sábia, que também tem uma fortaleza imensa dentro dela e por trás dela, relacionado ao mundo espiritual, e também sabendo que Catarina tem né, essa experiência espiritual muito fortalecida, que compartilhasse aqui com o público, né, e comigo também, talvez por uma palavra, um gesto, algo que tivesse conexão entre arte, vida e morte, né? Para que a gente pudesse finalizar essa conversa pensando em saúde, cultura e natureza, mais especificamente sobre esse tema que assusta a gente, mas assusta porque a gente não trabalha ele, que é a questão da morte. Então, queria que você também, Maria, falasse alguma coisa sobre a produção artística, né, vinculada a esse processo de consciência sobre a morte ou a regeneração. Vou começar, então, para deixar a Catarina como essa voz final também, né? Obrigada, né? São convites dentro de convites. O que eu sinto que eu posso trazer é só fazer eco em algo que já está presente, assim, né? Eu sinto que isso, como educadora, como mediadora, né? É isso que eu consigo fazer muitas vezes, assim, que é amplificar um pouco o volume em alguns momentos. E eu sinto que as palavras como consciência, né? Essa incorporação, né? Esse desejo, essa abertura para incorporar a consciência, ser esse ser de consciência, né? Já está posto, só vou relembrar. E vou deixar um convite para uma próxima conversa, né? Porque eu sou praticante da via tantrayana do budismo tibetano. Então, toda essa conversa sobre morte, consciência e morte, a hora da morte, o sonho. Então, vou talvez trazer essa outra palavra que é o sonho, né? O sonho sonhado e o sonho acordado, o sonho lúcido também. São palavras que eu acho que estão aí nesse contexto e que eu acho muito interessante a nossa capacidade como ser humanos, assim, inata de regeneração, de pegar uma palavra como sonho, como consciência e ouvi-la tantas vezes, né? Às vezes numa mesma conversa, muitas vezes, e poder dar um tom um pouco diferente, né? Cada um que falou as mesmas palavras deu um outro tom, abriu uma outra porta. Como isso é incrível, né? No meio de tanto luto e tanta luta, existe algo incrível, né? Misterioso, e que mergulhemos nisso, acho que é por aí.
É lindo isso mesmo. Acho que é isso, é um convite, né? Uma evocação, uma convocação. Acho que eu vou... me lembro de uma fala que eu fiz recentemente com o Ernesto Neto, com a Camila Marando. E a gente começou a fala com a Camila conduzindo um processo que foi muito lindo, assim, que eu tomei para mim e acho que me sinto responsável em propagar, assim. Em que ela fala de um exercício que ela faz todas as vezes que ela vai entrar num call, numa reunião, numa chamada, numa aula, nesse contexto pandêmico, nessa tela, assim, que é sobre concentrar, né, os dois polos de energia, assim. Aí você junta eles no coração, no peito. Então aqui você concentra. Aí você comparte. E aí você conecta. Então são esses 3 momentos, assim, né? De focar nos dois, juntar, compartilhar, conectar. Isso já é uma pequena coisa, né? Mas acorda a sua consciência para estar presente ali. Só de fazer pequenos rituais como esse, né? Antes de sair se jogando por aí, já vai firmando a gente, né? E é isso. Eu acho que foi maravilhoso. Aprendi muito estando aqui com vocês hoje. Foi muito gostoso, sim, acredito, processos gostosos. Acho que se foi gostoso para a gente, vai ser gostoso para quem estiver vendo a gente. E agradeço essa oportunidade também de sinceridade, de um espaço de acolhimento, de um lugar seguro, né, para a gente estar juntos. Construir isso é muita coisa já. E sobre morte, acho que é um desejo mesmo. Acho que se a gente puder morrer várias vezes em vida, a gente vai com certeza ser seres humanos melhores, assim, ao invés de se apegar em qualquer outra coisa. É isso. Acho que é isso. Gratidão pela tua presença, Maria Eugênia. Grato por mais uma conversa. E vamos juntos, gente. Obrigada, gente. Muita saúde. Para todos nós. Beijo. Beijo.